Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é a dublagem da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas do Néctar da Devoção, dadas por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta aula, gravada em 28 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Pradyumna Prabhu lê da introdução do Néctar da Devoção. O Bhakti Rasamrita Sindhu é dividido em 4 partes, assim como o oceano é às vezes dividido em 4 partes, dentro de cada uma das quais há diferentes seções. Originalmente, no Bhakti Rasamrita Sindhu, o oceano é dividido como o oceano de água, em leste, oeste, norte e sul. Ao passo que as subseções dentro dessas diferentes divisões são chamadas de ondas. Assim como no oceano sempre há diferentes ondas, no lado oriental, no lado ocidental, no lado setentrional ou no lado meridional, de forma similar, o Bhakti Rasamrita Sindhu tem ondas diferentes. Na primeira parte há 4 ondas, sendo que a primeira é uma descrição geral do serviço devocional. A segunda parte diz respeito aos princípios regulativos para se executar o serviço devocional. E a terceira onda se relaciona com o serviço devocional executado em êxtase. A quarta onda trata do objetivo último, o amor a Deus. Estas diferentes divisões serão explicitamente descritas, juntamente com os seus diferentes sintomas. Srila Prabhupada inicia a explicação. Chaitanya Mahaprabhu comparou o Bhakti como um grande oceano. Assim, quando ele estava falando diante de Rupa Goswami, ele disse que isso é exatamente como um oceano. Assim, eu pegarei uma gota disso e você saboreia, e você entenderá o que é este oceano. Assim como por saborear uma gota da água do mar, nós podemos entender o sabor do oceano inteiro. Similarmente, Chaitanya Mahaprabhu descreveu uma pequena porção de Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti, Rasa, Amrita. Bhakti, serviço devocional. Existe rasa, sabor. E o sabor é Amrita, eterno. Aqui também nós obtemos gosto por qualquer relacionamento, assim como nós temos o nosso relacionamento com mestre e servo. Assim, este relacionamento é um reflexo pervertido do verdadeiro mestre e servo. Aqui isso está pervertido porque o mestre não ama o servo. E o servo também não ama o mestre. O servo serve ao mestre, enquanto haja pagamento. Se o pagamento para, então não vai ter mais servo disponível. Mas no mundo eterno, os servos de Krishna, aquilo é eterno, sem qualquer pagamento. Mamma Jamani, Jammanishware, Bhavatad Bhaktira, Haituki. Shikshastaka, verso 4. A Haituki. Os servos de Deus, ou Krishna, eles servem a Krishna não por qualquer ganho material. A Haituki. Por isso esta palavra é usada, a Haituki, sem qualquer causa ou motivo. Isto é Bhakti de verdade. Por isso esta palavra Bhakti é aplicável apenas em relação a Deus, ou Krishna. No mundo material, não pode haver qualquer uso para a palavra Bhakti, porque aqui o assim chamado serviço devocional é motivado. Assim, esta palavra Bhakti é monopolizada por Krishna e por ninguém mais. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura. A descrição autorizada de Bhakti, ou serviço devocional, seguindo os passos dos acharyas anteriores, pode ser resumida na seguinte declaração de Srila Rupa Goswami. Pode-se reconhecer o serviço devocional de primeira classe pela tendência que se tenha de dedicar-se totalmente à consciência de Krishna, servindo ao Senhor favoravelmente. Srila Prabhupada retoma a explicação. Sim, Anyabhilashita shunyam jnana karmadyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. Esta é a primeira afirmação de Bhakti, dada por Srila Rupa Goswami. O serviço devocional de primeira classe é conhecido pela tendência da pessoa estar completamente engajada na consciência de Krishna, servindo ao Senhor favoravelmente, não desfavoravelmente.
Anukula, pratikula. Anukulyasya sankalpa, pratikulyam vivarjanam. Bhakti significa nós devemos simplesmente aceitar o que é favorável a Krishna. O que não é favorável a Krishna, isso nós não devemos aceitar. Assim como Arjuna. No começo, ele se negou a lutar. Ele estava pensando favoravelmente aos seus próprios sentidos, que se eu matar meu irmão, avô, sobrinhos, aqueles que estão do outro lado, eles vieram para lutar comigo. Assim eu posso matá-los, eu posso obter a vitória sobre eles. Mas qual é o lucro? Se meus parentes, amigos e todos os outros morrem, então qual a utilidade de eu me tornar vitorioso? Aquele era seu, ele estava pensando em seu favor. Krishna queria que você deve lutar. Você é um kshatriya. O seu dever é lutar. Você é meu amigo. Se você vai embora, foge do campo de batalha, o que as pessoas vão dizer? Que o amigo de Krishna fugiu. Assim, isto não é bom. Assim, quando ele não podia mais ser convencido, então Krishna teve que falar todo o Bhagavad Gita. Então, depois de ouvir o Bhagavad Gita, Krishna perguntou a Arjuna: qual é a sua decisão agora? Você vai lutar ou não? Arjuna disse: sim, minha ilusão acabou. Nashtomoha smriti labda, tvat prasadam madhusudana. Então, Karisheva chanantava, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Sim, eu lutarei. Assim, isto é favorável a Krishna. Então nós temos que ver o que é favorável a Krishna. Não gratificação dos sentidos. Não o que é favorável a mim. Ou para o meu país, ou para a minha sociedade. Não auto-interesse. Apenas interesse de Krishna. Isto é Bhakti. Assim, por lutar, Arjuna se tornou um grande devoto. Bhaktosi priyosime, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 3. Krishna certificou que você é o meu maior devoto. Você é meu amigo muito confidencial. Mas o que ele fez? Ele não leu a filosofia Vedanta. Ele era um grihasta, um rei, ocupado em lutar. Ele sabia apenas como lutar. Ele não sabia o que era a filosofia Vedanta, mas ainda assim, ele se tornou um grande devoto de Krishna, Bhaktosi. Assim, qual é o critério? O critério é que ele lutou favoravelmente. Ele fez favoravelmente a consciência de Krishna. Isto é descrito no Chaitanya Charitamrita. Qual é a diferença entre Kama e... Kama significa luxúria. E amor. Kama e Prema. Prema é amor. E Kama é luxúria. Isto parece similar. No mundo material, a luxúria está acontecendo sob o nome de amor. Um garoto ama uma garota. A garota ama o garoto. Mas, na verdade, o garoto também quer gratificação dos sentidos. E a garota também quer gratificação dos sentidos. Isso não é amor. Tão logo haja alguma dificuldade na gratificação dos sentidos, imediatamente acontece o divórcio. Assim, não há amor. Existe apenas luxúria. No mundo material não há amor. Por isso, Chaitanya Charitamrita Kaja, o autor do Chaitanya Charitamrita, ele distinguiu entre amor e luxúria. Ele diz: Atma Indriya Pritivancha Tarenama Kama, Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 4, verso 165. Quando você quer satisfazer os seus sentidos, isto é chamado luxúria. Krishna Indriya Pritivancha Dare Premanama. Quando você quer satisfazer os sentidos de Krishna, isto é amor. Assim como Arjuna. No começo ele queria satisfazer os seus próprios sentidos. Eu não lutarei, porque se o outro grupo, meus irmãos e avós, eles viverem, eu serei feliz. Assim, aquilo é Kama. Aquilo não é Prema. Mas quando ele concordou em lutar porque Krishna queria isso, Nimitta Matram Bhavasavyasatim. Assim, aquilo é Prema. Assim, Krishna Prema pode ser executada de tantas maneiras diferentes. Simplesmente, Krishna deve estar satisfeito. Isto é Prema. Isto é consciência de Krishna. Assim, no momento presente, Krishna, no Bhagavad Gita queria Sarvadharmam Parityaja Mammekam Sharanam Vraja, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Krishna queria que Arjuna significa todo mundo, que eles devem se render a Krishna e estarem ocupados no serviço a Krishna. Assim as pessoas. Krishna, quando nós falamos de Krishna,
significa Deus, a suprema personalidade de Deus. Assim, este movimento para a consciência de Krishna está propagando que nós devemos servir a Krishna. Quando Krishna estava presente, ele ordenou que renda-se a mim. E nós estamos pregando, renda-se a Krishna. Qual é a diferença? Não há diferença. Assim, a mesma coisa. O que foi falado há 5.000 anos atrás por Krishna, pessoalmente, nós, homens conscientes de Krishna, porque nós somos conhecidos no mundo como Povo Hare Krishna. Eles escrevem no jornal, o Povo Hare Krishna. Assim, a nossa pregação é a mesma. Nós não mudamos. Nós apresentamos, por isso, o Bhagavad Gita como ele é. Krishna diz que todo mundo deve render-se a ele. Nós estamos pregando a mesma filosofia, que renda-se a Krishna. Krishna diz, Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mannamaskuru, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. Nós dizemos a mesma coisa. Nós pedimos a todo mundo que torne-se um devoto de Krishna. Pense em Krishna constantemente. Adore a Krishna. Ofereça suas reverências a Krishna. Assim, isto é favorável. Se nós pregamos o que Krishna disse há 5.000 anos atrás, isto é favorável. Isto é consciência de Krishna. Agir a favor de Krishna significa um movimento para a consciência de Krishna. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura. Isto significa que também podemos estar em consciência de Krishna desfavoravelmente. Só que isso não pode ser considerado serviço devocional puro. O serviço devocional puro deve estar isento do desejo de qualquer benefício material, ou de satisfazer os sentidos, uma vez que esses desejos são cultivados por intermédio de atividades fruitivas e de especulação filosófica. Srila Prabhupada retoma a explicação. Sim, gozo dos sentidos. Como eu estava explicando alguns minutos antes. Chaitanya Charitamrita Kaja diz, Bhukti Mukti Siddhikami Sakale Shanta. Bhukti. Bhukti significa karmis. Eles querem desfrute dos sentidos. Enquanto eles viverem aqui neste corpo, eles querem desfrutar os seus sentidos no máximo. E eles fazem estoque para a próxima vida, para serem elevados aos planetas celestiais, para desfrutar no Nandanakanana com os semideuses. Mais padrões de vida, desfrutar mais opulência. Este é o desejo dos karmis. Os gyanis, eles dizem, Brahma Satyam Jagam Mitya. Este mundo é falso. Não há desfrute. O verdadeiro desfrute é imergir na existência do Brahman. Assim, aquilo também é desfrute dos sentidos sutil. Deixar este mundo e entrar no Brahman. Então você se sente feliz. Assim, aquilo também é desfrute dos sentidos. Similarmente, os yogis, eles também querem poder. Poder material. Animala, Agma, Siddhi, Ashta Siddhi. Assim, se você tem algum poder, você pode voar no ar, você pode andar sobre a água, você pode obter qualquer coisa que deseje imediatamente. Estes são os Yoga Siddhi. Assim, aquilo também é satisfação pessoal, gozo dos sentidos. Assim, exceto Bhakti, tudo é para a gratificação dos sentidos. Isto é desfavorável. Krishna não quer satisfazer os sentidos de ninguém. Este não é o negócio de Krishna. Krishna é o Supremo. Ele quer que todo mundo o sirva. Ele não vai servir ninguém. Esta é a posição de Krishna. Por isso, qualquer um que sirva a Krishna e pregue esta filosofia, servir a Krishna, isto é favorável. Anukulyena Krishnanu Shilanam. Continue. Pradyumna Prabhu. De um modo geral, as pessoas se dedicam a diferentes atividades de maneira a obter algum lucro material, ao passo que a maioria dos filósofos ocupa-se em propor a realização transcendental através de volumes de malabarismo verbal e especulação. O serviço devocional puro terá sempre que estar isento de tais atividades fruitivas e especulações filosóficas. É preciso aprender a consciência de Krishna, ou o serviço devocional puro. Srila Prabhupada então interrompe. Sim, Jnana Karmadhyanavritam. Serviço devocional puro não deve estar coberto pelo motivo de Nirbheda, Brahmanusandhana, o motivo de Karma e o motivo de Jnana. Isto é serviço devocional puro, sem motivo. Anyabhilashita shunyam Jnana Karmadhyanavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam.
Simplesmente faça as coisas que Krishna quer fazer. Isto é Bhakti. Isto é Bhakti pura. Continue. Pradyumna Prabhu. É preciso aprender a consciência de Krishna, ou serviço devocional puro, com as autoridades, por intermédio do serviço amoroso espontâneo. Srila Prabhupada explica. Espontâneo. Este serviço deve ser espontâneo, não forçado. Assim como um pai ama seu filho espontaneamente. Um homem jovem ama uma jovem garota espontaneamente. Assim, Bhakti deve ser desta maneira. Tão logo a pessoa ouça o nome de Krishna, imediatamente, espontaneamente, ele deve estar pronto para servi-lo. Isto é devoção pura. Não forçado. No começo, nós temos que forçar. Você se levanta de manhã, tem Mangaláratrika, você tem que vir para a cerimônia. Mas quando esta função for realizada espontaneamente, esta é a hora de oferecer Mangaláratrika para o meu Senhor. Isto é desejável. Isto é desejável. Não que, este é um fardo pesado se levantar de manhã cedo e oferecer Mangaláratrika. Isso não é espontâneo. Mas a pessoa deve agir sob a direção do mestre espiritual e Shastra, que é chamado Vidhi Bhakti, serviço devocional regulado. Ele vem para a plataforma do serviço espontâneo. Nós temos um exemplo em relação a isso. Antigamente, havia o casamento de crianças. Garotos e garotas eram casados à idade de 10 anos, 12 anos. Assim, naquela época, praticamente não havia amor. Mas os guardiões, eles induziam a garota a ir e oferecer ao seu esposo alguns alimentos. Davam a ela algum serviço. E desta maneira, isto era assim como que regulado. Mas quando eles realmente vinham para a plataforma da atração, já não havia necessidade de direcionamento. Assim, o amor espontâneo, quando espontaneamente nós servimos a Krishna, sem qualquer obrigação, sem qualquer força, isto é desejável. Amor espontâneo, Raga Marga. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. Este serviço devocional é uma espécie de cultivo. Ele não é a simples inação para pessoas que gostam de estar inativas ou consagrar seu tempo à meditação silenciosa. Há muitos métodos diferentes para as pessoas que querem isto, porém o cultivo da consciência de Krishna é diferente. A palavra em particular usada por Srila Rupa Goswami neste caso é Anushilana, ou o cultivo seguindo o exemplo dos mestres acharyas anteriores. Logo que falamos de cultivo, temos que nos referir a atividades. Só a consciência, sem atividade, não pode nos ajudar. Srila Prabhupada então interrompe. Sim, as pessoas dizem que inatividade, silêncio, que isto é perfeição, mas não. No cultivo de Bhakti, não há tal coisa como silêncio, sempre ativos. O mesmo exemplo pode ser dado por Arjuna. Arjuna se tornou devoto não pelo silêncio, mas por ser ativo. Atividade espontânea. Eu tenho que fazer isso. Meu Senhor ficará satisfeito. Assim, eu tenho que fazer isso. Atividade. Mas se eu não tenho ideia do que é o Senhor, o que Ele quer, como Ele fica satisfeito, se nós não sabemos todas essas coisas, naturalmente não vai haver nenhuma atividade. Mas uma pessoa que sabe o que é este Senhor, o que Ele quer, qual é o meu relacionamento com Ele, então vai haver atividade. Assim, na verdade, Bhakti não é silêncio, Bhakti é atividade. Assim como pessoalmente, aos 70 anos, eu estaria praticamente fazendo nada. Mas aos 70 anos, pela graça do Senhor, Krishna, havia inspiração. Eu fui para os países ocidentais, não para sentar lá silenciosamente. Assim, Bhakti, o caminho não é inatividade. Verdadeira atividade começa quando uma pessoa está situada no serviço devocional. Isso é explicado no Bhagavad Gita. Brahmabhuta Prasanatma. Quando uma pessoa é Brahmabhuta, autorrealizada, ele é Prasanatma, contente, Anandamaya. Brahmabhuta Prasanatma Nashochati Nakankshati. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54. Ele não tem desejo a satisfazer, nem ele se lamenta. Aqui no mundo material, nós ansiamos pelas coisas que nós não possuímos. Eu quero isto, eu quero aquilo. E nós choramos quando nós perdemos alguma coisa. Nashochati,
Mas um Brahmabhuta, quando a pessoa é autorrealizada, quando ele sabe que ele não é este corpo, que ele é alma espiritual, que ele é parte e parcela do Brahman, naquela hora ele se torna contente. Brahmabhuta prasanatma na shochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu. E ele vê todo mundo em pé de igualdade, porque ele é realizado no Brahman. Ele sabe que todo mundo não é este corpo. Ele é alma espiritual, parte e parcela do Brahman Supremo. Esta posição, quando ele vem para esta plataforma, estágio Brahmabhuta, Mad Bhaktin Labate Param. Este é o estágio para ser promovido à atividade Brahman. E Nirvishesha, impersonalistas, eles querem parar a atividade. Mas na verdade Bhagavan, Krishna, diz que verdadeira atividade começa quando uma pessoa é autorrealizada. A pessoa está situada na realização Brahman. Realização Brahman não significa parar. Realização Brahman significa agir para Krishna, não para a gratificação dos sentidos. Isto é realização Brahman. Mad Bhaktin Labate Param. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54. E no estágio Bhakti, Bhaktyamam Abhijanati Yavanjas Chasmitatwataha. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55. Na verdade, simplesmente pela execução do serviço devocional, estando livres de toda a contaminação material, quando uma pessoa é ocupada no serviço devocional, Bhakti, aquele processo, o processo de Bhakti, pode ajudar a pessoa a entender o que é Deus. Bhaktyamam Abhijanati. Não é dito que, por karma, Karmana Mamma Abhijanati. Não. Gyanena Mamma Abhijanati. Abhijanati Tatwataha. Se você quer conhecer Deus de verdade, então ele deve aceitar o serviço devocional. E este serviço devocional de verdade começa quando uma pessoa é realizada no Brahman. Assim, alguém pode argumentar: isto significa que todos os Bhaktas, a gente vê, eles nem sequer são educados. Como eles podem ter realizado o Brahman? A resposta para isso é dada no Bhagavad Gita. Mancha a vyabhicharini bhakti yogenaya sevate sagunam samatityaitam brahmabhuyaya kalpate. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26. Esta mesma plataforma de servir a Krishna, a vyabhicharini, sem qualquer adulteração, quer dizer, sem qualquer motivo. Quando uma pessoa está ocupada no serviço a Krishna, sem qualquer motivo, não que eu estabeleço a deidade no templo com a motivação de que as pessoas venham para dar dinheiro, e eu faço disso um caminho para ganhar a vida. Isto não é devoção. Devoção significa sem qualquer motivo. Anyabilashita shunyam. Assim, sem qualquer motivação. Quando uma pessoa está ocupada no serviço devocional, isto é o estágio Brahmabhuta. Isto é o estágio liberado. De acordo com o Bhagavata, liberação, mukti, significa estar situado na sua própria posição constitucional. Isto é chamado mukti. Muktir hitva anyatarupam swarupena vyavastitihi. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 10, verso 6. Hitva anyatarupa. Agora, porque nós estamos designados, nós temos este corpo, designação, por isso, nós estamos situados em diferentes posições. Alguém está trabalhando para a sua família, alguém está trabalhando para a sua comunidade, alguém está trabalhando para a sua nação, mas isto é anyatarupam. Isso depende da designação corpórea. Eu sou americano, eu sou indiano, por isso eu devo sacrificar tudo para o meu país, para a minha nação. Isto é anyatarupam. E quando nós nos ocupamos como eu sou parte e parcela de Krishna, Krishna é meu mestre, eu sou seu servo eterno, eu devo trabalhar para Krishna. Isto é mukti, isto é liberação. Assim, qualquer pessoa que esteja trabalhando para espalhar a consciência de Krishna, ele não tem nenhum outro motivo além de satisfazer a Krishna. Ele não tem nenhuma outra motivação além de satisfazer o representante de Krishna. Por isso eles são hitva anyatarupam. Estes garotos europeus, americanos, eles estão trabalhando para Krishna. Isto é prático. Eles não estão trabalhando para a comunidade deles, o país ou nação. Nem Krishna é o Deus deles. De acordo com o entendimento comum, no dicionário está dito que Krishna é um Deus hindu. Mas eles não estão trabalhando para um Deus hindu.
Eles estão trabalhando para Krishna. Krishna diz que Sarvayonishu Kaunteya Sambhavanti Murtayayaha Tasham Mahadyo Nirbrahma Aham Bija Pradapita. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4. Eles entenderam esta filosofia de que Krishna não é nem indiano, nem hindu, ou isto ou aquilo. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é o Pai de todo mundo. Eles têm entendido neste espírito. Por isso eles estão trabalhando para Krishna, sem qualquer motivo. Isto é prático. Não apenas os europeus. E em todo lugar, por todo o mundo. Por quê? Porque a consciência de Krishna está lá, em todas as pessoas. Nityasiddha Krishna Bhakti. Este serviço devocional a Krishna está dormente em todo o mundo. Isto é, isto deve ser despertado, isso é tudo. Shravanadi Shuddhachiti Karaye Udaya. Simplesmente por ouvir Shrimvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 17. Se você simplesmente ouvir o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, do representante de Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu dirigiu, Bhagavata Parodiya Bhagavatasthane, uma pessoa deve ouvir sobre Bhagavata de um devoto. Existem dois tipos de Bhagavata, o livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata. Assim, nós temos que desfrutar o Srimad Bhagavatam, o conteúdo do Srimad Bhagavatam, de um devoto que é autorrealizado. Então isto será muito bom. Satam prasangad mamavirya samvido, bhavanti ritkarana rasayana kata. Quando você ouve sobre Krishna, de um devoto de Krishna, isto se torna muito prazeroso para o ouvido e o coração. Ritkarana rasayana kata. Por isso, torne-se consciente de Krishna, torne-se um devoto de Krishna. Tad vigyanartam sagurum evabhigachet, tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya. Este é o processo. Assim, este Bhakti Rasamrita Sindhu é a ciência do serviço devocional. Se uma pessoa quer se tornar um devoto de Krishna, a suprema personalidade de Deus, quando nós falamos de Krishna, Krishna significa todas as formas de Vishnu. Todas as formas de Vishnu. Ramadi Murtishu Kala Niyamenatishtam Nanavataram Makarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavad Paramampumanyo. Todas as encarnações. Elas são também expansões de Krishna. Mas Krishna, esta personalidade de Deus, Krishna, ele é a pessoa suprema. Ishvara Paramakrishna. Assim estas coisas são explicadas no Bhakti Rasamrita Sindhu, como elas estão no Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. O sumário, o suco do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, serviço devocional, é dado no Bhakti Rasamrita Sindhu. Nós traduzimos este livro como o Néctar da Devoção. E você ficará satisfeito de ouvir que em algumas universidades nos Estados Unidos, este livro tem sido recomendado como um livro de estudo em aulas de religião. Eles estão agora lendo regularmente. Então, nós devemos parar agora, já está escuro. Não tem mais luz. Hare Krishna. Muito obrigado. Fim.